Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai dar sequência naquele quadro onde a gente fala sobre a história dos clubes alemães, né? E dessa vez, aquele que a gente vai citar é o Stuttgart, um dos times mais tradicionais e mais antigos também do futebol alemão, e por conta disso a gente vai trazer aqui um pouquinho mais sobre a história dos crocodilos, né? E poder conversar um pouquinho mais sobre, desde a sua fundação, os melhores momentos da sua história, os piores momentos da sua história e também a atualidade do Stuttgart. Bom, o Stuttgart inicialmente era apenas uma equipe de rugby e essa equipe foi criada no dia 9 de setembro de 1893, ou seja, menos de uma semana atrás completou 128 anos. É um clube muito antigo e que começou a ter o seu departamento de futebol desenvolvido ali em meados de 1899, mas só houve a unificação e a transformação em um só em 1912. E por conta disso, né, existem as 3 datas, né, dentre os aniversários do Stuttgart. Tanto 1893 quanto 1899 e também 1912, quando ocorre a unificação e tudo vira o VfB Stuttgart. Bom, ali logo no comecinho, né, assim como todos os outros clubes que a gente já citou aqui, ele disputava os campeonatos regionais e por conta disso acabou ali sendo campeão de várias coisas menores. Seu trajeto vitorioso começou ali por volta de 1926, quando a equipe foi ganhando alguns torneios regionais e foi aumentando o seu conceito dentro do futebol nacional alemão. Esse período vitorioso do Stuttgart foi ali desde 1926 até 1952. Dentro desse período chegou até a ser campeão alemão mesmo. Então isso acaba tornando a história do Stuttgart naquele momento muito vitoriosa. Um pouquinho mais para frente, né, quando a Bundesliga foi fundada em 1963, o Stuttgart foi um dos 18 clubes fundadores dessa nova liga e por conta disso tinha ali um dos caráteres de gigante dentro do campeonato alemão. Porém, né, não viveu uma fase tão fácil e acabou sofrendo, tendo bastante dificuldade naquele período, perto de 1963 até mais ou menos começo da década de 80. O Stuttgart só foi voltar a disputar a Bundesliga ali no comecinho da década de 80 e aí já voltou já engrenando, pegando um pouquinho mais no tranco e conseguiu até mesmo ser campeão em 1984. Durante esse período, né, a equipe chegou a ser rebaixada diversas ocasiões, em uma delas sofreu 74 gols em 34 jogos. É uma marca muito negativa para essa equipe. Se você for parar para pensar, dá mais de 2 gols por jogo, em média. Isso é muito absurdo, é uma coisa que hoje a gente não imagina, muito menos no futebol de antigamente, onde tudo era um pouco mais parelho, né? A disparidade entre as equipes era um tanto menor. Porém, né, dali para frente, a partir de 84, né, quando a equipe consegue novamente voltar a conquistar um título, volta a disputar também alguns campeonatos europeus, e em 1989 chega em uma final do campeonato europeu, que, né, se a gente fosse transformar para hoje, seria algo como a Europa League, onde enfrentou o Napoli do Maradona. E nesse caso, perdeu na final para a equipe do Maradona, né, e ficou aí com esse vice marcado para a história. Já em 1992, eles conseguiram o 4º título alemão. Logo em seguida, também em 97, foram campeões da Deutsche Pokal pela 3ª vez na sua história. Em 98, voltaram a ir a uma final do que seria a Europa League daquele momento e dessa vez perderam para o Chelsea. Não necessariamente o Chelsea de hoje, gigante, candidato a título de Champions League, atual campeão da Champions League. Não, o Chelsea pobre, antes da era Abramovich. E por conta disso também acaba ficando ali um gostinho amargo nessa vice-colocação da Europa League naquele momento. Um pouquinho mais para frente, né, aí bem mais para frente, em 2007 foi o último título do Stuttgart, assim, em níveis grandes, que foi quando eles se sagraram campeões da Bundesliga na temporada 2006-2007. E bom, quem conhece aqui o quadro sabe, depois que eu termino de contar um pouquinho mais sobre a história, né, e trazer todo esse contexto, eu falo bastante também sobre a atualidade da equipe, né? O Stuttgart sofreu alguns rebaixamentos, na verdade um rebaixamento recentemente, mas voltou a disputar a Bundesliga durante a última temporada, se manteve na Bundesliga e nessa continua disputando. A equipe não vem fazendo uma excelente campanha, mas por enquanto a manteria dentro da Bundesliga principal, o que acaba sendo meio que o foco da equipe nesse momento. Não tem uma equipe tão competitiva
a ponto de desejar ou brigar por uma vaga em Champions League. Então a permanência na Bundesliga já é quase que um título para a equipe do Stuttgart nesse momento, né, que vem passando por várias dificuldades, principalmente financeiras. E bom, seguindo o script aqui, né, do nosso quadro sobre a história dos clubes alemães, agora a gente entra na parte das curiosidades e das coisas assim um pouco diferentes, principalmente os recordes da equipe, né? Se a gente for avaliar aqui, o maior artilheiro da história do Stuttgart, lembrando, não encontrei isso em site oficial, não encontrei isso em nada, eu fui por dados do Transfermarkt e o Transfermarkt apontou Klaus Allgauer como o maior artilheiro da história do Stuttgart com 167 gols. Já o jogador que mais jogos fez com a camisa dos Crocodilos foi Hermann Oelischer, que fez 454 partidas pela equipe. É muito jogo, é um jogador muito importante aí em toda essa história do Stuttgart. E bom, vamos falar um pouquinho também sobre rivalidade. A principal rivalidade do Stuttgart é com o seu rival de cidade, o Stuttgarter Kickers, que hoje disputa a 5ª divisão do futebol alemão ali na Oberliga. E por conta disso, essa rivalidade acaba ficando um pouco amornada, nem tão desenvolvida, principalmente nos últimos anos. Uma das que mais movimentou as últimas temporadas, principalmente da década de 90 para frente, foi entre Stuttgart e Karlsruhe, que hoje disputa a 2ª divisão, né? Durante 2 temporadas atrás, eles se enfrentaram também na 2ª divisão do Campeonato Alemão, na Bundesliga 2, e protagonizaram jogos muito importantes e muito conflitosos, principalmente no caráter dos treinadores. É sempre muito normal ter ali uma troca de farpas, uma coisa não muito amigável entre essas duas equipes, mas por conta disso a gente acaba citando essa rivalidade, já que o Stuttgarter Kickers faz muito tempo que não briga e nem joga uma partida contra o Stuttgart. Bom, outra coisa que eu sempre gosto de trazer aqui no vídeo é falar um pouquinho sobre o mascote da equipe. E bom, eu adorei o mascote do Stuttgart, que é o Fritzl. Ele é um crocodilo, cara, me lembra aquele episódio do Pica-Pau do Nana Filhinho do Coração. Não sei se vocês vão lembrar. Me lembra aquele episódio do Pica-Pau, cara, um crocodilo muito fofinho, muito legal de poder acompanhar aí do Stuttgart. E bom, outro fator também que eu gosto de trazer aqui são os principais brasileiros que já atuaram com a camisa dessa equipe. E nesse caso, né, quem a gente tem aqui? Até na seleção do século do Stuttgart, né, desse último século agora, o século XXI até o momento, a gente tem o Marcelo Bordon, que era um zagueiro muito habilidoso que atuou pelo Stuttgart durante muito tempo. Também o atacante brasileiro naturalizado alemão Kaká, que jogou muito tempo também pelo Stuttgart. O Elber, sim, aquele Elber que é ídolo no Bayern de Munique, ele foi campeão com o Stuttgart ali no comecinho da sua carreira europeia, antes de ir para a equipe também da Baviera. A gente também tem o Dunga, que foi capitão da seleção em 1994, onde foi tetracampeão mundial, e naquele momento, durante o tetra, o Dunga estava vestindo a camisa do Stuttgart. Outro jogador também muito importante aqui, essa é uma grande curiosidade que eu particularmente não sabia, Ademar. Sim, aquele craque do São Caetano, que fez o São Caetano chegar tão longe, um dos principais expoentes daquela equipe, chegou a jogar pelo Stuttgart durante um período. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e deixar aqui nos comentários também qual equipe você gostaria que eu fizesse um quadro sobre isso. Lembrando, né, no comecinho eu já deixei, mas qualquer coisa você entra aqui nos cards, tem a playlist da história dos clubes alemães, então de repente um clube que você gostaria de saber a história, tá tudo explicadinho lá em um vídeo completo assim como esse, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!